Olá, aqui é o Rafael Yanti e nesse vídeo eu vou te falar quais são as 5 forças amplificadoras dos investimentos imobiliários de sucesso e como você pode fazer para ter mais impacto nos seus investimentos usando essas 5 forças amplificadoras. Mas então tá, o que são as forças amplificadoras? Você deve estar se perguntando agora mesmo. E para te explicar isso, eu vou usar o exemplo da tropa de elite. E a tropa de elite, eles são todo mundo deve ter visto esse vídeo, deve ter visto esse filme. E no filme, a tropa de elite, o batalhão das forças especiais, o BOP, eles conseguiam invadir um morro com poucos homens. Então eles conseguiam enfrentar muito mais pessoas do que o número de pessoas que tinha na tropa. E como que eles conseguiam fazer isso? Como que eles conseguiam ter tanta vantagem competitiva ao invadir o morro, ao invadir as favelas? Eles conseguiam toda essa vantagem porque eles usavam as forças amplificadoras, eles usavam truques, estratégias, formas de ter muito mais vantagem competitiva ao entrar em batalha, ao entrar naquela pequena guerra. E essa força competitiva, essa vantagem competitiva também existe no mundo dos investimentos imobiliários. Então, existem várias estratégias, várias forças que fazem com que você tenha muito mais vantagem ao investir em imóvel, e é exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo agora. Então, vamos lá. Quais são essas 5 forças? A primeira força é a força da informação privilegiada. A segunda força é a força do dinheiro. A terceira é a força do foco. A quarta é a força da velocidade. E a quinta é a força ultra secreta, que eu vou revelar no final desse. Mas então tá. Vamos falar primeiro da informação privilegiada. E para mim começar a explicar isso, eu te digo que conhecimento é poder. Se você souber de uma informação importante que vai acontecer no mercado imobiliário antes que os seus concorrentes saibam, você consegue agir antes deles. Você consegue agir com mais velocidade. E que tipo de informação que vai te dar mais poder ao investir em imóvel? Bom, existem dois tipos de informação que eu vou te trazer aqui. Existe a informação de que uma região vai se valorizar mais do que as outras, e existe a informação de uma boa oportunidade. Então, um exemplo de uma informação de que a região vai se valorizar mais é quando um grande empreendimento vai ser construído ou uma grande reforma vai ser feita. Então, por exemplo, um shopping ou uma universidade que vai ser construída em um bairro da sua cidade. Se você souber dessa informação antes dessa informação ir a público, você tem muito mais vantagem ao investir nessa região antes daquele empreendimento ser executado. E aí você precisa esperar aquele empreendimento ser feito para que o seu imóvel se valorize junto com aquela região. Uma outra forma de se ter essa vantagem competitiva através da valorização de uma região é através da mudança no plano diretor. Como assim, Rafael, mudança no plano diretor? Isso mesmo. O plano diretor é o que define as regras de construção de uma região. Então ela define quantos andares pode ser construído no máximo em um determinado bairro. Se acontecer uma mudança no plano diretor e um bairro que podia construir prédios de até 3 andares passar a permitir a construir prédios de 20 andares, isso faz com que aquela região cresça muito em valor, porque as empresas que constroem, os incorporadores, eles vão poder construir prédios muito maiores. E assim, aquele terreno que valia 200 mil vai passar a valer 800 mil, 1 milhão. Vai depender de cada situação. Mas você saber dessa informação antes das outras pessoas é um grande trunfo na sua manga para que você consiga investir em uma região que já tenha um potencial de se valorizar mais do que o resto da cidade. E uma terceira dica, uma terceira forma de se obter informação é através de boas informações, de boas oportunidades. Nesse caso, você pode saber uma informação de um vendedor motivado.
O que é um vendedor motivado? O vendedor motivado é aquele vendedor que tem um motivo para fazer uma venda. Então ele vai vender o seu imóvel por um valor mais barato porque ele tem pressa em fazer a venda. E se tiver alguém que lhe avisar de uma pessoa que está com velocidade, com pressa em vender, você vai ter uma ótima informação privilegiada que os seus concorrentes não têm. E aí você vai conseguir encontrar uma boa oportunidade através de uma informação privilegiada de um vendedor motivado. Basicamente é isso. Mas como você faz para ter acesso a essas informações? Ou quais são as pessoas que você pode procurar para conseguir ótimas informações privilegiadas do mercado imobiliário? Bom, você tem que começar a fazer networking, você tem que começar a fazer parcerias com pessoas que já trabalham nesse mercado diariamente. Pessoas como corretores, pessoas como investidores, incorporadores, construtores. Você precisa começar a fazer um esforço extra para entrar em contato com eles, para que eles possam lhe ajudar a encontrar essas oportunidades, para que eles consigam também formar uma parceria entre vocês, para que vocês consigam crescer conjuntamente. Vamos ver qual é a força amplificadora número 2. E essa força é o dinheiro. E basicamente aqui o que muitos investidores fazem e que não é o que a grande maioria faz é que eles sabem que é possível investir sem necessariamente usar o seu próprio dinheiro. Ou seja, eles sabem que há mais oportunidades de investimento do que dinheiro na sua conta. E aí, para eles conseguirem ter mais vantagem ao fazer os seus investimentos, eles usam o dinheiro que nem é deles para investir. E fazendo isso, eles conseguem ter uma maior rentabilidade, uma maior lucratividade nos seus investimentos. Claro que, ao fazer isso, ele também tem um risco um pouco maior. Mas se você souber o que você está fazendo, é possível obter mais lucro sem necessariamente obter tanto risco a mais. Show de bola! Mas como que esses investidores fazem para conseguir investir sem ter dinheiro? Ou para investir mais dinheiro do que eles têm capacidade de investir? Bom, eles usam financiamento, eles usam consórcio e eles usam outros investidores parceiros. Como que eles fazem então para investir com financiamento, com consórcio e com investidores parceiros? Eles ou pegam grana emprestada através de financiamento e consórcio para investir, e depois de ter feito o financiamento, depois de ter feito o consórcio, eles retornam o dinheiro para o banco ou para o consórcio. E no caso do investidor parceiro, eles fazem uma parceria e cada um desses parceiros ganha uma parte dos lucros que for auferido no final da empreitada. Mas aí a pergunta que fica é, como atrair outros investidores para investir junto com você? Bom, para fazer isso, você vai primeiro precisar criar credibilidade junto com esse outro investidor. Você vai precisar mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você tem capacidade de fazer bons investimentos. E aí, você vai precisar ter uma boa oportunidade. Depois de você mostrar credibilidade, mostrar que tem uma boa oportunidade, você precisa oferecer essa oportunidade. Você precisa fazer uma oferta irresistível. E uma oferta irresistível é aquela que a pessoa que está ouvindo fica de queixo caído ao ficar sabendo dessas oportunidades que você tem. E você vai conseguir encontrar essas oportunidades ao fazer uma boa pesquisa, ao começar a fazer um bom networking com os corretores, ao conseguir informações privilegiadas. Bom, por fim, você vai precisar apresentar essa oferta corretamente. E como é que você faz isso? Colocar no papel todos os custos, todo o tempo do investimento. Bom, a terceira força amplificadora é o foco. E para explicar isso, eu preciso te contar que
que existe o princípio de Pareto. E nesse princípio de Pareto foram feitos vários estudos que comprovam que 80% dos resultados estão em 20% das nossas ações. E o Pareto, ele descobriu isso quando ele estava fazendo estudos com plantas. E ele percebeu que aquelas plantas, que 20% das plantas traziam 80% dos sabugos de milho. Eu não me lembro exatamente se era com milho mesmo. Mas ele percebeu que se ele matasse as outras plantas e deixasse só as 20 que mais davam resultado, ele conseguia amplificar os seus resultados. Bom, no mundo dos imóveis isso também acontece, porque 80% do lucro que você tem, ele acontece por causa de 20% das suas ações. Então, basicamente, o que eu estou querendo te mostrar é que você precisa ter foco nos investimentos. Não adianta você tentar investir e procurar oportunidades em 20 lugares diferentes. Você precisa escolher uma modalidade de investimento apenas. E nesse processo eu te digo que é melhor ter muito conhecimento em uma modalidade do que pouco conhecimento em várias modalidades. Então a minha sugestão é para você ficar expert nos 20% que mais importam. Então basicamente você precisa escolher uma modalidade e começar a procurar oportunidades dentro daquela modalidade apenas. Então você escolhe, eu quero investir em apartamentos de 1 quarto na região XYZ. E aí sim, você começa a ficar expert naqueles 20%, que para você é o que mais importa. E aí você vai começar a ter velocidade no processo. E agora vem o poder e a força amplificadora número 4, que é a força da velocidade. Então focar em apenas uma modalidade te dá velocidade. E por que eu digo isso? Bom, eu aprendi isso com o Hugo Rocha. E o Hugo Rocha, ele diz que o seu sucesso ao investir em imóvel é diretamente proporcional ao número de oportunidades que você tem contato. Então você precisa avaliar muitas e muitas oportunidades. E você vai ver que nem sempre uma oportunidade ela é realmente boa. E quando você começa a focar em apenas uma modalidade, você ganha velocidade e você cria agilidade para verificar se a oportunidade é boa ou não. E a questão é que a maioria das oportunidades elas não são boas para você. E aí você vai precisar verificar várias oportunidades para um dia, quem sabe logo, você encontrar uma oportunidade que vai valer a pena. E aí sim você embarca nessa oportunidade. Mas antes disso você vai precisar verificar bastante oportunidades e você vai precisar de velocidade para fazer isso. Então, segue aqui a quarta força amplificadora, que é a força da velocidade. Bom, por fim, a última força e a força ultra secreta são parceiros. Então, um investidor imobiliário que tem impacto nos seus investimentos, ele encontra parceiros. E eu te digo que é mais fácil fazer um esporte quando você encontra um amigo, certo? No mercado imobiliário é a mesma coisa. Se você encontrar pessoas com o mesmo objetivo e o mesmo tipo de pensamento que você com certeza vai começar a ver mais oportunidades do que outras pessoas. Eu te digo que estar rodeado de parceiros nos dá muito mais energia e com certeza nos faz evoluir muito mais nos nossos projetos. E assim, ao ter uma rede de parceiros, é possível juntar conhecimento e fazer investimentos que vão gerar mais impactos, e gerar impactos maiores. Então, a dica aqui é que você entre em contato com investidores, incorporadores, corretores, advogados, leiloeiros, para que você comece a fazer o seu networking, fazer as suas parcerias, porque eles vão te trazer informações privilegiadas, eles vão te dar suporte quando as coisas começarem a ficar mais difíceis e com o tempo, você vai aprendendo com eles e também vai ensinando o que você sabe para eles. E aí você constrói essa rede de apoio onde você cresce e todo mundo cresce junto. Bom, vamos lembrar então quais são as 5 forças amplificadoras.
A primeira força é a força da informação privilegiada, a segunda força é do dinheiro, a força número 3 é o foco, a força número 4 é a velocidade e a força número 5 são os parceiros. Bom, eu acredito que com essa aula você já tem um bom começo para começar a investir em imóvel com mais segurança, mais rentabilidade, com mais previsibilidade. Conseguindo mais informações privilegiadas, você consegue acesso a mais oportunidades. Ao usar o dinheiro que você não tem para investir, você consegue maior rentabilidade nos seus investimentos. E é claro que você tem que saber lidar com o risco a mais que isso incorre. Tendo mais foco nos seus investimentos, encontrando apenas uma modalidade, você consegue ter mais velocidade e consegue verificar mais oportunidades de investimento em menos tempo. E assim você consegue verificar qual oportunidade é melhor do que a outra e consegue ter uma decisão muito mais rápida nos seus investimentos. E por fim, a dica ou a força amplificadora mais importante aqui são os parceiros, que vão te ter acesso a informações privilegiadas e vão fazer com que isso tudo tenha mais impacto no longo prazo. Mas então é isso. Essa aqui é a primeira aula que eu faço para colocar no YouTube. Se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo um comentário. Se você gostou mesmo e acha que essa informação pode ser útil para algum amigo seu, compartilhe essa informação, compartilhe esse vídeo com um parceiro, para que vocês comecem juntos a falar essa mesma linguagem, para que vocês comecem juntos a buscar fazer investimentos imobiliários com mais impacto. Aqui é o Rafael Yanti, deixa um comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com um amigo e a gente se vê de novo no próximo vídeo, na próxima aula.